Então, nesse processo aqui, 508, 38, 38, 59, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto, o senhor foi acusado de um crime nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Essa é a sua condição original. O senhor, no entanto, fez um acordo com o Ministério Público e, neste acordo, o senhor concordou em colaborar com a Justiça. Nessa condição de colaborador, o senhor tem que renunciar ao direito ao silêncio. Sim, senhor, excelência. E, por outro lado, o senhor fica igualmente ciente que, se o senhor mentir nas suas declarações, o senhor responde criminalmente como se fosse uma testemunha. Sim, senhor, excelência. É isso mesmo, então, senhor Alberto? O senhor pretende manter o acordo? Pretendo manter o acordo e dizer a verdade. Senhor Alberto, esse caso é um caso bastante pontual, mas antes de começar a inquirir sobre os fatos específicos desse processo, eu vou fazer algumas questões gerais relativamente às suas atividades na Petrobras. O senhor já relatou isso em outros casos aqui anteriores. O senhor intermediava pagamento de propinas ao senhor Paulo Roberto Costa? Sim, senhor, excelência. Também a agentes políticos? Sim, senhor. Como funcionava esse esquema criminoso? O senhor pode me descrever genericamente? Na verdade, as empresas ganhavam as licitações das obras que teriam que ser exercidas na Petrobras e eu, perante as empresas, a procurava e recebia o comissionamento combinado, que era sistêmico, para que eu pudesse repassar ao partido político e ao Dr. Paulo Roberto da Costa. Isso era aplicado a todo o contrato da Petrobras? Olha, alguns contratos não aconteceu, mas a maioria dos contratos. Contratos com todas as empreiteiras ou empreiteiras específicas? Olha, eu cheguei a cobrar praticamente todas as empreiteiras. Cerca de 4 ou 5 delas que eu não cheguei a falar. O senhor operava para alguma diretoria em específico da Petrobras? Só para a diretoria de abastecimento. Quem o senhor pagava na diretoria de abastecimento? Dr. Paulo Roberto da Costa. Havia um percentual sobre um percentual de cálculo da propina sobre os contratos? 60% ia para o partido político, 30% para o Paulo Roberto da Costa, 5% pelo meu trabalho, mais 5% para um outro colega que era o João Genu. Mas isso, o senhor está falando da divisão da propina, mas havia um cálculo da propina em cima do valor do contrato? 1%. Não necessariamente as empresas às vezes aguentavam pagar 1%, mas vias de regra era 1%. Esse esquema criminoso durou qual período aproximadamente? Eu digo que durou de 2000, eu vou falar por mim, foi onde eu iniciei. Atividade, sim. 2006, 2012 e teve alguns rescaldos de recebíveis que ficou para trás, que foram sendo recebidos no ano de 2012, 2013 e começo de 2014. O senhor tem conhecimento se isso acontecia em outras diretorias? Na de serviços, eu tenho certeza que acontecia, e na diretoria internacional, acredito também que sim. Por que o senhor acredita que sim, que acontecia na diretoria internacional? Era meio que sistêmico esse assunto. O senhor era o único operador dessas propinas? Não. Tinham vários operadores. A diretoria de serviços, o senhor era operador? Não, senhor. O senhor tem conhecimento quem que recebia esses valores na diretoria de serviço? Pelo que o senhor tinha conhecimento na época, certo? Na época, o que eu tinha conhecimento era que o tesoureiro do Partido Trabalhista, João Vacari, era o que recebia. No caso da diretoria internacional, o senhor tem conhecimento? Na diretoria internacional não tenho conhecimento, mas dito pelo Paulo Roberto Costa, como na diretoria de abastecimento houve num determinado momento apoio da parte do PMDB, dito também pelo Paulo Roberto Costa, passou ao Fernando Soares a fazer alguns recebimentos para
dito pelo Paulo Roberto Costa para o PMDB. Isso foi na época dito pelo Paulo Roberto Costa? Sim. E o PMDB tinha alguma relação com a diretoria internacional? No primeiro momento eu acredito que não, mas num segundo momento eu acredito que sim. Foi indicação do PMDB à diretoria internacional. Por que o senhor diz eu acredito e que segundo momento seria esse? Se eu não me engano, o Nestor Severo não foi indicação do PMDB, e sim o que sucedeu a ele foi indicação do PMDB, pelo que eu soube. Na época? Na época. Soube por quem? Através das conversas políticas que a gente escutava. O senhor conheceu o senhor Nestor Severo? Não. O senhor operou propina alguma vez para o senhor Nestor Severo? Para o senhor Nestor Severo, não. O senhor conhece o senhor Júlio Camargo? Sim, senhor. O senhor pode me descrever o seu relacionamento com ele, a natureza das atividades dele, o que o senhor tem conhecimento da época? No primeiro momento, eu conheci o seu Júlio Camargo através do Dr. José Janene, na época deputado federal. Isso foi por volta de quando? Isso por volta de final de 2005, acredito eu. E por conta de alguns recebimentos que o Dr. Júlio Camargo tinha que repassar para o seu José Janene e para o Partido Progressista, e eu passei a fazer esses recebimentos perante o Júlio Camargo. Recebimento do quê? Obras que foram feitas, contratos que foram exercidos pela Toyo, que ele representava, e também alguma parcela de contratos que ele representou perante a Camargo Corrêa. Ele era um operador como o senhor, dessas intermediárias, dessas propinas? Agora estou dizendo como minha visão. Tá. Acredito que sim. Apesar de ele representar por contrato a Toyo, a Pirelli e algumas empresas, mas o trabalho dele era mais ou menos parecido com o meu. Mas ele operava, por exemplo, vamos supor, para a diretoria de abastecimento, como o senhor, ou ele operava para as empresas? Qual que é? Eu acredito que ele operava para as empresas, no órgão, né? Então, no caso, operava para Camargo perante a diretoria de serviço, operava para Camargo muitas vezes perante a diretoria de abastecimento, operava para Toyo perante a diretoria de abastecimento, operava para Toyo diante da diretoria de serviço, nesse sentido. Quanto tempo o senhor manteve relacionamento com o senhor Júlio Camargo? Até quando eu vim ser preso em 2014. O senhor Fernando Soares, o senhor conheceu? Conheci. O senhor chegou a realizar operações financeiras com ele? Bom, eu cheguei a realizar operações financeiras com ele. No primeiro momento, em 2010, quando eu pressionei o Paulo Roberto Costa, que estava faltando dinheiro para a campanha, e ele me pediu, me disse que ia falar com o Fernando, para que o Fernando conseguisse algum valor perante a Andrade, que eu não falava com a Andrade, para que eu pudesse obter recurso através do contrato da Andrade. Isso aconteceu e eu recebi R$1,5 milhão em 3 parcelas, onde eu retirei na própria Andrade em São Paulo, onde eu já detalhei num anexo para a Procuradoria da República. Mas esses valores eram também de propina? Sim. De contratos da Petrobras? Contratos da Petrobras. Mas isso, quem coordenou foi o Paulo Roberto da Costa, na época diretor, e eu acabei falando com o Fernando para que eu pudesse retirar esses valores na Andrade.
Num segundo O momento... senhor já conhecia o senhor Fernando antes desse episódio? Eu devia ter visto ele uma ou duas vezes anteriormente. Tá. E o senhor prossiga então. O senhor ia falar alguma coisa? Sim. Agora, com respeito a esta denúncia específica, Excelência, eu, na condição de colaborador e de dizer a verdade, tem algumas discrepâncias com referência a esta denúncia específica. Tá. Então vamos aqui. Aqui diz respeito a 2 contratos de locação de sonda ou fornecimento de sonda pela Samsung com a Petrobras. O senhor participou da negociação desses contratos? Não, eu não participei. Eu fui chamado no dia, em 2011 pelo Dr. Júlio Camargo no seu escritório, onde o Dr. Júlio se encontrava muito preocupado e me relatou que o Fernando Soares, através do deputado Eduardo Cunha, havia pedido alguns requerimentos de informações referente aos contratos da Mitsui, da Toyo e próprio dele, Júlio Camargo, através de outros deputados. Não que ele teria protocolado, mas sim pedido para que... Mas isso ele falou na época? Falou na época a mim. Eu fui chamado por conta disso. E ele pediu que eu conversasse com o Fernando Soares, que ele ia regularizar os pagamentos e que, inclusive, ia fazer os pagamentos através de mim. Tá, mas nessa ocasião que o senhor teve esse encontro com o senhor Júlio Camargo, ele descreveu a causa desses pagamentos? Sim, me contou do aluguel dos navios, não me deu detalhes, e sim me disse que a Samsung havia parado de pagá-lo e por isso ele parou de pagar e por conta disso ele estava sendo retalhado. Mas ele falou que tinha havido propina nessa contratação? Sim. A Samsung pagou propina? A Samsung pagou para ele, para que ele pudesse repassar ao Fernando Soares. E nesse repasse ele mencionou quem que seria o beneficiário? No dia que eu fui chamado, e foi nesse dia que eu fiquei sabendo, e isso aconteceu em 2011, né? Não em 2010, como está aí na denúncia, ele relatando que ele me fez repasses em 2010 para que eu pudesse pagar o Fernando Soares. Isso não aconteceu. Nem o dinheiro em dólares que ele colocou lá fora, nem os valores que ele fez depositados na GFD. Na verdade, aqueles valores que ele fez depositado na GFD foi de um contrato, dos contratos da Camargo, que a Camargo Correia me pagou através dele. O senhor Eduardo Leite fez um repasse ao Júlio Camargo de 15 milhões na época, para que ele me pudesse repassar os 10 milhões e meio de reais e mais os custos. Isso chegou a 11 milhões e uns quebradinhos, e foi esse valor que ele me repassou em 2010. Em 2010. E isso não tinha nada a ver com as sondas? Não tinha nada a ver com as sondas. Também os 3 milhões e pouco de dólares não tinha nada a ver com as sondas, porque esse foi um dinheiro que eu repassei a ele, Alberto Youssef, dinheiro meu, e ele colocou esses valores na conta da Global. Na verdade, também... Isso também era propina, esses valores? Era um caixa 2 dele. Na verdade, também, ele não subsidiou um empréstimo para a Global Shine. E sim, ele colocou abriu a conta no mesmo banco que a Global tinha,
colocou o dinheiro aplicado na conta dele, tomou o empréstimo dinheiro na conta dele e transferiu para a Global. E não garantiu o financiamento da Global. A Global, através desse dinheiro, comprou títulos, garantiu o financiamento e trouxe esse dinheiro para o Brasil. Tá, e esse dinheiro era de propina ou era de caixa 2? Esse dinheiro era dinheiro dele, que ele remeteu lá para fora e que ele me deu os dólares e eu dei os reais a ele aqui. Tá. Em 2011 lá, o que foi então o objeto dessa reunião? Em 2011, como eu já detalhei o objeto dessa reunião, aí ele me relatou sobre o assunto do Fernando, sobre o aluguel das sondas, sobre o requerimento e pediu que eu procurasse o Fernando para que eu acalmasse, que ele ia conversar com ele e ia retomar o pagamento. Assim eu fiz, conversei com o Fernando acalmou e logo em seguida, posteriormente, ele fez um depósito de 2 milhões e alguns dólares, 200 e pouco, na conta da RFY, no HSBC de Hong Kong, controlada pelo seu Leonardo Meirelles. Eu peguei esses reais, parte mandei pelo Jaime, que entregasse ao Fernando Soares no Rio de Janeiro, no seu escritório na Rio Branco, e o restante eu pedi também que o Jaime levasse, mas aí eu pessoalmente fui junto e entreguei esses valores. Para o Fernando Soares? Sim. E isso foi em torno de 4 milhões e pouco de reais, que era mais ou menos o que dava os valores em dólares que ele me remeteu. E por que ele fez essa operação com o senhor? Por que ele não fez diretamente? Aí eu não sei lhe dizer, Excelência, mas posteriormente ele deve ter feito alguma outra operação, porque não era só esses valores que ele tinha que repassar ao Fernando, pela conversa dele. Foram esses valores só que o senhor repassou, então 4 milhões e tantos de reais? 4 milhões e pouquinho. Eu me lembro que era para ser 6 milhões, mas ele me transferiu 2 milhões e pouco de dólares. E se eu não me engano, eu retirei também alguns reais no escritório dele e mandei para o Rio de Janeiro para que ele pudesse entregar ao Fernando Soares e aí completar 6 milhões de reais na época. Foi isso que aconteceu. Como o senhor repassou os valores ao senhor Fernando Soares? Eu repassei em reais vivos. O senhor não fez depósito em conta, transferência? Não fiz depósito em conta, não fiz transferência bancária, não fiz pagamento no exterior, nada. E naquela outra operação que o senhor mencionou lá do ano anterior, de 2010, o senhor não fez repasses também ao senhor Fernando Soares a pedido do senhor Júlio Camargo, daqueles montantes? Não, senhor. Acabei de lhe explicar, Excelência. Aqueles repasses que eu recebi do senhor Júlio Camargo foram repasses que a Camargo Correia me pagou através dele. E os dólares que ele me entregou lá nos Estados Unidos, pagando a minha conta da Global, foram valores que eu repassei a ele em reais e algum desse valor foi para débito de algum dos contratos que a Toyo tinha conosco, com a Petrobras. Tá, mas em operações de compensação ou coisa parecida, o senhor não passou alguma coisa para o senhor Fernando Soares em 2010? Nem um centavo. Eu indaguei o senhor, mas o senhor não me respondeu diretamente. Quando o senhor conversou lá com o Júlio Camargo sobre as operações, ele mencionou quem que eram os beneficiários das operações? Ou ele falou só no Fernando Soares? Falou no Fernando Soares e contou a história da pressão que o Eduardo Cunha estava fazendo para que ele pudesse pagar o Fernando Soares, dando entendimento que esse valor fosse também, na época, para o deputado. Ele mencionou outras pessoas, outros envolvidos? Não. Ele mencionou se esse aluguel dessas sondas, esses contratos, teriam também gerado valores para os diretores da Petrobras? A mim ele não mencionou isso.
para o senhor Nestor Severo? A mim ele não mencionou isso. Algum valor para o senhor Paulo Costa? Sim, para o senhor Paulo Costa ele mencionou e eu fui